Bom dia, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Bom dia, conseguimos sim, Ah, que bom. Obrigada, Fábio. Fernando. Bom dia, Daisy. Bom dia, Tá me professor ouvindo? João. Sim, perfeitamente. Eu Vendo não e estou te ouvindo. ouvindo. Não? Deixa eu ver. Oi, Fala aí. professor. Agora Consegue me sim. ouvir? Pronto, perfeito. Agora Bom sim. Pronto. dia. Metade da apresentação está resolvida, né? A parte tecnológica está resolvida já. É, é verdade. É, temos que fazer uma primeira conferência sobre os apresentadores, né? Os quatro trabalhos estão aí? Sim, verifiquei que todos têm um autor de cada trabalho aqui, Ah, os quatro excelente. trabalhos. Tá bom. Estamos quase no horário, né? Já falta um minuto. A coordenação do evento passou para a gente um protocolo, né? A ideia é que a gente siga as sequências dos trabalhos, né, no painel como está apresentado, usando as gravações que foram enviadas, né, preliminarmente, ou caso não tenha, eventualmente, a gente pode também fazer a apresentação presencial, né? Tudo bem? Então, pela Deixa eu me apresentar aqui, né, professor? Ah, Rapidinho. por gentileza. Eu sou Poder, Daisy. desculpa a Eu, deselegância. não, tranquilo. Eu vou estar aqui hoje dando suporte ao professor João na sessão, que ele é o moderador, né? É ele quem manda nessa sessão. E ele que vai conduzir os trabalhos da forma que ele achar mais adequado, certo? A gente tem um protocolo, como ele falou, mas ele que define a ordem das apresentações e como é que vai ser depois as contribuições, né, os comentários. Professor, eu já abri aqui os vídeos, todos os quatro artigos, né? Temos os vídeos gravados. Então, é só me informar a sequência, porque o acesso que eu tenho ao portal tem uma sequência, uma ordem, e lá na programação tem outra. Então, é só definir qual que vai ser a sequência e a gente vai passando os vídeos. Acho que pode ser na sua sequência mesmo, Deise. Será que tem algum problema?
Qual que está aí? Qual que está na sua? Já te digo, peraí. Agora a tecnologia que me pegou. Deu uma travada aqui. Já te falo. Na minha tem configuração da qualidade de vida no trabalho de uma Universidade Pública Federal da região do Cariri, sob a ótica dos seus servidores, é o primeiro. Depois, agenda 7, né? Para a educação no Brasil, pré-constituição de 1988. O terceiro, atributos pessoais e qualidade de vida dos policiais militares da Bahia, avaliação eu não sei falar esse nome aqui, Volco Brief, acredito. Gestão organizacional para combate ao crime organizado é o quarto. E aí, se vocês concordarem, a gente pode seguir essa sequência que está aqui no sistema. Alguma objeção de seguirmos essa sequência? Bom dia a todos, tudo bem? Eu me Bom, chamo Elaine Moura, eu sou o meu é os atributos especiais sobre a qualidade de vida. Eu não sei exatamente se depois a gente precisa continuar até o fim, se fosse possível, porque o meu está como terceiro, se o meu conseguisse pelo menos ir para o segundo, porque eu tenho um compromisso às 10. olha, eu acho que vai sobrar tempo, Ah, então pronto, então vamos certinho, seguindo aí, vamos. porque a gente, inclusive, tem que seguir exatamente esse calendário, porque já entram os novos trabalhos, né? Então a gente não pode. Tranquilo, tranquilo. Então pode ser. Então, começamos com Daisy. O primeiro trabalho é. Configuração da qualidade de vida no trabalho de uma Universidade Pública Federal da região do Cariri, sob a ótica dos seus servidores. Tá bom, pode transmitir, então, pode startar aí. Ok. Olá, eu me chamo Ana Kelly e eu vou apresentar o artigo Configuração da qualidade de vida no trabalho de uma Universidade Pública Federal da região do Cariri sob a ótica dos seus servidores. Esse artigo originou-se de uma dissertação de mestrado que foi orientada pelo professor doutor Antônio Alves Filho, que é coautor deste artigo. A qualidade de vida no trabalho ela se caracteriza como uma área do conhecimento científico e se situa também na literatura científica das ciências do trabalho e da saúde. Essa temática ela também incorpora os discursos de dirigentes e gestores de organizações públicas e privadas. Todavia, os estudos recentes demonstram que a gestão dos programas de QVT no setor público vem ocorrendo de forma incipiente e que a maioria das pesquisas ocorre nas regiões Sul e Sudeste. Isto posto, este artigo objetivou investigar qual a configuração da qualidade de vida no trabalho dos servidores dos diferentes campi da Universidade Federal do Cariri, a UFCA, situados na região do Cariri, estado do Ceará. Para isso, utilizou-se o modelo de QVT proposto por Ferreira, que se trata de uma proposta científica e de um instrumento de análise ancorados em aplicações no setor público.
Para sustentar cientificamente sua proposta, Ferreira fez uma ampliação da ergonomia da atividade com a construção da abordagem ergonomia da atividade aplicada à qualidade de vida no trabalho. Para Ferreira, a QVT construída coletivamente manifesta-se relacionada aos 5 fatores interdependentes, que são condições de trabalho, organização do trabalho, relações socioprofissionais de trabalho, reconhecimento e crescimento profissional e elo trabalho e vida social. O método utilizado foi um estudo descritivo de abordagem quantitativa e recorte transversal. A população foram servidores efetivos da UFCA. A amostra foram 262 participantes, sendo 116 docentes e 146 técnicos administrativos em educação, que correspondem a 41% dos servidores ativos. A coleta de dados ocorreu por meio do questionário sociodemográfico e do inventário de avaliação da qualidade de vida no trabalho, um instrumento elaborado por Ferreira. A análise dos dados foi realizada com o auxílio do software SPSS versão 25. Em relação ao perfil dos participantes, observou-se que o gênero masculino teve uma predominância de 3 pontos percentuais a mais que o gênero feminino. 0,38% dos participantes se declarou como transmasculino e 0,38% não respondeu. A maioria dos participantes tem entre 36 e 45 anos, são casados e têm filhos. Em relação ao nível de instrução, a maioria se distribui entre os níveis de doutorado, mestrado e especialização. 55,7% dos participantes são técnicos administrativos e 44,3% são docentes. A maioria deles tem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, 77,1% tem de 4 a 12 anos de serviço na instituição e 51,9% são ocupantes de cargos de gestão. Em relação à análise da QVT Global na UFCA, obteve-se uma média de 6,75, que classifica essa QVT numa zona satisfatória e demonstra que a instituição se apresenta como promotora da saúde ocupacional e que há predominância de representações de bem-estar no trabalho. No entanto, é importante evidenciar que há servidores localizados na zona de transição, uma região de coexistência de percepções de mal-estar e de bem-estar, e também há servidores localizados na zona de mal-estar moderado. É fundamental que esses indicadores de mal-estar não sejam minimizados para que não se coloque em risco a QVT da UFCA. Em relação à análise dos fatores estruturantes da QVT, percebe-se que os fatores condições de trabalho, relações socioprofissionais, reconhecimento e crescimento profissional e elo trabalho e vida social obtiveram médias que os classificam numa zona de QVT satisfatória, com bem-estar moderado, e o fator organização do trabalho obteve uma média que o classificou numa zona de transição com tendência negativa. Correlacionando esses índices com as características individuais obtidas por meio do questionário sociodemográfico, percebeu-se que algumas características tiveram a mesma tendência de análise da QVT global e dos fatores estruturantes, quais sejam ter filhos e exercer a gestão, que teve o melhor índice na QVT global e no fator condições de trabalho. Os servidores que têm filho também tiveram melhores médias no fator organização do trabalho e elo trabalho e vida social. Os que ocupam cargo de gestão também tiveram as melhores médias no fator reconhecimento e crescimento profissional, embora apresentaram os menores índices no fator organização do trabalho. Os servidores que são técnicos administrativos apresentaram também índices melhores em comparação ao cargo dos docentes nos fatores condições de trabalho e relações socioprofissionais. Também apresentaram significância estatística as características escolaridade, onde, quanto maior a escolaridade, menor o índice nos fatores condições de trabalho e relações socioprofissionais, e os que estão lotados em setores acadêmicos, como coordenações de curso, obtiveram índices menores também na análise da QVT global, nas relações socioprofissionais e no fator reconhecimento e crescimento profissional. Os servidores lotados no campus de Brejo Santo, que é o campus mais distante da reitoria e dos demais campos da UFCA, também obtiveram menores índices na análise de QVT global, de condições de trabalho e de reconhecimento e crescimento profissional.
Diante disso, observa-se que a QVT na instituição encontra-se de uma forma satisfatória, tanto em sua análise de QVT global, como de seus fatores estruturantes, e apenas o fator organização do trabalho encontra-se numa zona de transição com tendência negativa, o que requer uma maior atenção e uma intervenção para modificar essa situação e para não se colocar em risco a qualidade de vida no trabalho da instituição. Percebeu-se também que se trata de uma universidade em expansão e que as dificuldades do processo de expansão podem estar sendo percebidos de uma forma mais intensa nos setores e no campus em que obteve-se os menores índices. Ressalta-se que os estudos que abordam a qualidade de vida no trabalho no serviço público contribuem para diminuir a escassez dessas pesquisas nesse público e que espera-se, com a realização desta pesquisa, contribuir para o planejamento, implementação e análise de programas de QVT, tanto no setor público como na instituição pesquisada. Aqui estão as principais referências bibliográficas utilizadas e eu agradeço a atenção de todos. Muito bem. Ana Kelly, você gostaria de complementar alguma coisa? Bom dia. Desculpa também, né? É só que no final que eu comentei dos setores que apresentaram menores índices, só acrescentar que são setores mais que desenvolvem mais atividades acadêmicas, né? Que chamaram mais a atenção, com índices baixos de qualidade de vida. Com destaque para coordenadores de curso, é isso? Com destaque para coordenações de curso e unidades acadêmicas. Bom, eu quero dizer que achei esse trabalho muito interessante, exatamente porque eu sou chefe de departamento e já fui coordenador de curso por 2 mandatos. Tanto 2 mandatos na graduação, 2 na pós. E seguramente são cargos que ninguém quer ocupar, muito provavelmente confirmando aí, né, os resultados do seu esforço de pesquisa, né? Eu tenho uma particular curiosidade, né, e depois, obviamente, eu abro aí para os colegas também, se quiserem fazer perguntas, mas em relação ao método, eu achei muito bom a sua taxa de retorno, né, nos questionários, mas a pergunta que eu não me lembro na leitura do trabalho, eles eram identificados? Não. Foi uma resposta anônima? Isso, não eram identificados. Foi enviado o formulário por meio do Google Forms, sem a coleta do e-mail, para que não houvesse a identificação dos participantes. A única Entendi. forma a única característica identificada era apenas em relação ao cargo, se era técnico administrativo ou docente, porque isso já era um dos objetivos do estudo, né? Entendi. Mas, de qualquer maneira, na apresentação você dizia que era o seu trabalho orientado pelo professor Antônio, é isso, né? Isso. Não, porque assim é muito difícil fazer pesquisa nessa área, porque dependendo como é que você organiza a metodologia, às vezes uma mesma pergunta pode gerar respostas completamente diferentes, né? Só para dar um exemplo muito radical, né? Então, assim, se você está numa indústria e desce da sala da diretoria vestido de terno no chão de fábrica e pergunta para um operário se ele está satisfeito com o trabalho, muito provavelmente ele vai dizer que sim. Por via das dúvidas, vai identificar você como um preposto do patrão e tal. Mas se, todavia, você resolve fazer uma observação participativa, se veste de operário, passa 2 semanas lá numa máquina operatriz e num dia, num almoço lá no bandejão, com todos os colegas, pergunta para o mesmo sujeito se ele está feliz com o trabalho, muito provavelmente ele vai dizer não, eu queria mesmo era montar uma dupla sertaneja e tal. Então, existe um grande risco, né, metodológico, né? Enfim, faz parte do negócio, né, da pesquisa. Conseguir ou ter ou enfrentar essa dificuldade do viés, né?
Bom, eu estou falando isso porque a ideia de produzir conhecimento científico, a subsequente iniciativa é difusão, né? Então, a ideia, de fato, é que o trabalho apresentado no Congresso, né, se transforme em publicação definitiva, né? Então, talvez um pouco essa... se eu fosse um revisor de revista, talvez pedisse esse maior destaque, né, na questão metodológica, que, afinal de contas, é, de fato, o centro de gravidade, né, da atividade do pesquisador, né? Enfim, é apenas uma sugestão, né, mas o seu trabalho já passou pelo crivo da avaliação aqui, já tem o mérito, né, de ter sido aprovado, né, para participar do evento, né? Eu abro para os colegas, se alguém tem alguma questão a fazer, alguma curiosidade, contribuições. Ana, se você quiser fazer uma discussão sobre essa minha questão também, está autorizado. É claro que sempre existe o risco, né, na pesquisa, como o senhor comentou, mas eu queria só apenas comentar em relação à escolha do instrumento, que para tentar, né, diminuir um pouco esses riscos, a gente optou por utilizar um instrumento já validado para aplicação no setor público, né? O que não impede que ocorra, isso que o senhor comentou, mas foi uma tentativa, né, de diminuir e de otimizar o alcance dos resultados da pesquisa. Sim, mas de todo modo parece que para o gestor público o resultado é muito favorável, né? Parece que a grande maioria dos funcionários ou dos servidores da Federal do Cariri estão felizes em serem em Sim, participarem, né, da universidade. em dois aspectos, né? Sim, né? Mas de todo modo eu acho que assim é um sistema de informação importante, né, para manter o que está dando certo e tentar de fato melhorar aquilo que não está tanto assim, né? Essa perspectiva hoje da questão do impacto, da contrapartida, das contribuições, né, que o esforço de pesquisa pode produzir para a ação de decisores é uma coisa importante, né? É, eu, como eu te disse, já fui coordenador da pós e peguei essa transição da ficha de avaliação, tive que aprender a justificar no Sucupira, né? O que o volume de textos publicados, produzidos e publicados pelo programa tem, de fato, contribuições com a sociedade, né? Então, eu acho que o trabalho tem esse potencial importante, eu acho que só tenho a parabenizar, né? Muito Eu obrigado. queria Por só favor. complementar, como aí Por favor. coautor do trabalho, né, orientador da Ana Kelly, que de fato fez um trabalho muito bom, consistente, metodológico e teoricamente, e concordo, professor, com essas observações com relação a esses cuidados, né, que a gente sempre tem que ter com relação à coleta, né, da amostra, ela da maior neutralidade possível, né, apesar de que essa neutralidade total nunca existe, mas, enfim, a interferência do pesquisador, né, seja ele da instituição ou não, mas, de fato, é algo que a gente precisa ter um controle da melhor forma possível. Obviamente que essa questão aí que o senhor deu exemplo, de fato, né, de alguém que desce lá, né, de paletó para o chão da fábrica, isso tem a ver com a percepção que as pessoas têm e vão mudar as suas respostas. Eu acredito, no entanto, que isso seja mais verdadeiro quando se diz em empresas privadas, onde as pessoas têm medo do que vão dizer, com medo sim, se vão ser demitidas, se não vão, né? Então, no setor público, especialmente nas universidades, onde existe uma maior, digamos assim, as pessoas são mais francas no que vão falar, o reitor chegar no menor nível da universidade, dos efetivos, e perguntar, é muito provável que todos digam que não estão satisfeitos, né? Então, no setor público,
em razão, inclusive, da estabilidade, que eu defendo muito, apesar de muitos não defenderem, eu defendo exatamente porque isso é uma das coisas que nos deixam de diferencial. Eu digo que eu acho que é verdade para ser, porque, então, quer dizer, mas concordo, né? Isso no setor privado é mais complicado, né? Então, tanto é em avaliação de desempenho, por exemplo, né, é muito mais complexo. Bom, mas o que eu queria complementar da pesquisa da Ana Kelly, né, e aí volto a pergunta para ela, até para ela enfatizar isso, Ana Kelly, no sentido de que você, porque ela é servidora da UFCA, então isso também poderia, as pessoas devem ter respondido muito favoravelmente porque ela é servidora, mas aí eu volto a dizer, eu acho que essa perspectiva de ser servidor público e dizer, porque ela pode até dizer isso, em loco ela recebe muitas reclamações sobre a universidade, apesar de que não tem como analisar um fenômeno sem o contexto. Eu digo porque a universidade lá é uma universidade nova, tem muita qualidade no que faz, boas estruturas, eu conheci de perto e entendi os resultados de Ana Kelly. Ou seja, deu para perceber que, de fato, né, é muito coerente os resultados com a realidade, né? Então, as pessoas são muito satisfeitas, né, na maioria dos aspectos do trabalho. Claro que nada é perfeito, então é por ser uma universidade nova que está buscando aí um diferencial, tem todos esses aspectos. Tudo é muito novo, né? As relações interpessoais, as condições de trabalho, as relações socioprofissionais, então tudo justifica esses resultados. E aí é só para perguntar, Ana Kelly, você de fato, como servidora, você confia, vê coerência nesses resultados com o que você vivencia? Sim, eu vejo sim, principalmente por conta disso que o senhor comentou, de ser uma universidade ainda em expansão. Eu acredito até que a questão dos gestores, né, um dos fatores dessa questão do bem-estar, referido por eles, na própria questão da autonomia que eles têm, da tomada de decisões, de poder implementar suas ideias. E a questão do setor de qualidade de vida no trabalho, acho que influenciou bastante também as respostas, né, por se sentirem que há uma atenção da instituição com os seus servidores. Bom, Elaine, eu vou colocar você como próxima, tá bom? Eu vi que você está meio ansiosa com o seu compromisso das 10, se todos os outros me permitirem. Mas eu só queria dizer uma coisa. Eu tenho essa particular preocupação com a metodologia, porque eu sou professor de epistemologia, né, na pós-graduação aqui, e tenho particular simpatia, né, pela escola metodológica da fenomenologia. Então, acho que essa ideia de que a realidade é uma construção intersubjetiva, né? Então, o relato do professor Antônio é muito importante, tá? Como leitor, gostaria de saber de tudo isso. Por exemplo, eu sei que a Universidade do Cariri é nova, eu tenho o filho de uma amiga muito próxima que está fazendo medicina aí, e esse sentimento do pioneirismo, né, cria, de fato, um sentimento particular, e mesmo nessa película permeável, né, da relação da universidade com a comunidade, a importância da universidade, né, para a comunidade do Cariri também faz eu diria o seguinte, é um acelerador, né, ou torna mais robusta, né, essa perspectiva de satisfação com o trabalho, com os resultados do trabalho, com a importância, né, da organização. Muito bom. Agradeço a gentileza aí das manifestações, muito bom. Então, Elaine, eu tomei a decisão aqui, estou vendo a sua expressão de certa ansiedade aí, se os Não, demais não se... eu agradeço e eu acho que até vai ser bom para o evento que está acontecendo, essa continuidade, porque o meu trabalho é um outro tipo de avaliação, né? Por um Uhum. outro tipo de metodologia, que é pelo work briefing, que talvez, de repente, possa ser um outro braço, uma outra possibilidade para a Ana também, em um outro momento, fazer através desse tipo de avaliação, para ver se dá um resultado diferente. Eu acho que, de repente, pode ser útil também para ela. Então, vamos ver, pode colocar, Deise, a gravação do próximo Posso trabalho? sim, professor. Eu Obrigado. queria só quebrar o protocolo aqui um pouquinho e falar da minha alegria em participar dessa sessão com o senhor, que é uma referência para mim, tá? Te conheço Mas, lá da SBAP.
E para mim é uma grande referência. Então, Ô, assim, estou Deise, muito grata hoje. eu não consigo controlar a minha má fama, sabe? É impossível. Sempre ela chega antes de mim, eu não consigo. Mas te agradeço a gentileza, obrigado. Você teve na SBAP agora em Brasília? Não. Trabalho, trabalho tem como tema tributos pessoais e qualidade de vida dos policiais militares da Bahia, avaliação pelo Rouco Brief. Trabalho realizado por Elaine de Araújo Moura, Lindomar Pinto da Silva, Miguel Angel Rivera Castro e Denise Ribeiro de Almeida. O tema qualidade de vida tem ganho cada vez mais evidência e se tornado objeto de crescente interesse do mundo contemporâneo, entre os indivíduos, estudiosos e as organizações. A Organização Mundial de Saúde definiu qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. O artigo, o foco foi relacionado aos policiais militares, né? Essa classe de trabalhadores que, devido aos efeitos de eventos traumáticos e todos os riscos submetidos, achamos adequado buscar mais estudos e ampliar, né, e ampliar estudos relacionados às profissões e à sua qualidade de vida. A qualidade de vida deriva de um aglomerado de fontes e condições interligadas, externas e internas, ao indivíduo, dentro da sua complexidade humana e de sua natureza subjetiva. Né? Então, a qualidade de vida não tem um conceito engessado, acaba sendo subjetiva a partir da perspectiva de cada indivíduo. Isso também está relacionado à qualidade de vida no trabalho, que também não é um conceito engessado e que sua relação tem muito a ver com fatores de cunhos pessoais. O modo de avaliação do ROCO que a gente vai utilizar é o ROCO Prev, também é um modelo da Organização Mundial de Saúde, que é uma redução do ROCO 100. Né? O ROCO Prev são 26 questões, que mesmo com essa redução, ela não diminuiu, né, a qualidade e a eficácia do seu trabalho, que é baseado em 6 domínios: o domínio físico, o domínio psicológico, o nível de independências, relações sociais, meio ambiente, relacionado à espiritualidade, religiões, crenças e crenças pessoais. O modelo que foi utilizado, né, que teve como objetivo de pesquisa, foi identificar quais são os fatores que afetam a qualidade de vida do trabalho de integrantes da Polícia Militar da Bahia. Foi um trabalho quantitativo que utilizou a análise múltipla, a caracterização da pesquisa e instrumentos de trabalho. Sobre o modelo econométrico, foi utilizado de acordo com essa figura, né, que a qualidade de vida foi utilizada a análise de regressão e cada domínio foi proposto uma equação de regressão específica, na qual o domínio de qualidade de vida foi utilizado como variável dependente e as variáveis demográficas configuram como variáveis independentes e explicativas. Os resultados: frequências e porcentagens. Foram um total 545 questionários respondidos, sendo que 386 foram respondidos pelo sexo masculino, a maioria teve idade entre 30 e 49 anos, com renda superior a mais de 3 salários mínimos, 80% se declararam ter nível superior e 89% se declararam ser não brancos. Né? Sobre a perspectiva de qualidade de vida em função dos atributos pessoais, os resultados, quando se referia ao domínio geral, a percepção da qualidade de vida, os resultados apontaram que as variáveis de raça, estado civil e renda foram significativos e serviram para explicar a sua percepção sobre a qualidade de vida.
Sobre o domínio saúde, os resultados apontaram que os sujeitos do sexo masculino são mais propensos a ter mais qualidade de vida do que as do sexo feminino. Sobre o domínio físico, os resultados mostram que o sexo feminino apresenta pior qualidade de vida em relação ao sexo masculino. E aí a gente vai para os resultados relacionados ao domínio psicológico, que apontam que os sujeitos do sexo feminino apresentam pior qualidade de vida em relação ao masculino. Sobre o domínio das relações sociais, apontam novamente que as mulheres apresentam percepção de qualidade de vida inferior ao do sexo masculino. E sobre o meio ambiente, né, que foi outra perspectiva em relação aos atributos, que as mulheres também nesse domínio apresentam pior perspectiva de qualidade de vida do que o dos homens. Sobre as discussões dos resultados, os resultados relacionados ao gênero, associados ao gênero, os resultados obtidos revelam que as mulheres demonstram pior perspectiva de qualidade de vida. Sobre o estado civil, essa variável só teve significância nos domínios de saúde e geral. Os domínios revelaram que os não casados se sobressaíam em relação aos casados nesses dois domínios. Em relação à raça, uma discussão relevante se diz respeito à relação entre raça e qualidade de vida, né, entre os policiais militares da Bahia. Com exceção do domínio saúde, que não foi significativo em todos os demais domínios, incluindo o geral, os indivíduos não brancos apresentaram percepção de qualidade de vida pior que os brancos. Uma ressalva para o domínio físico, que apesar de ser negativo, não foi significativo. Em relação à renda, né, a correlação entre renda e a qualidade de vida foi significativa apenas no domínio físico e no domínio no aspecto geral. E aí, quando a gente vai relacionados à idade, os mais jovens tiveram resultados mais positivos nos domínios psicológicos, relações sociais e o meio ambiente. Os mais jovens ainda dispõem de mais habilidade e liberdade para participar de atividades diversas, especialmente no que se refere ao domínio de relações sociais, o qual abrange aspectos de relações sociais, apoio social e atividades sexuais. Então, a gente vai para as considerações do trabalho. Sobre a conclusão do trabalho, esse estudo investigou os fatores que afetam a percepção da qualidade de vida dos policiais militares. Os achados revelaram que as mulheres, os não brancos e os de menor renda apresentam pior perspectiva sobre a qualidade de vida quando comparado aos outros grupos. Assim, o primeiro achado deste estudo é compreensão dos principais atributos dos agentes em relação à qualidade de vida dos indivíduos. Os resultados dessa pesquisa podem contribuir tanto com a literatura sobre o tema qualidade de vida, quanto as práticas gerenciais dentro da Polícia Militar, na medida que os fatores que afetam a qualidade de vida podem ser gerenciados pelo contexto, nesse caso, na organização que os indivíduos atuam, né? Dentre essas práticas, ações efetivas de combate à discriminação racial e de gênero podem ser úteis, uma vez que os dados mostram que mulheres e não brancos têm uma pior percepção da qualidade de vida. As principais referências utilizadas. Essa é uma das frases mais ditas ultimamente, né? O seu microfone está fechado. Você quer complementar alguma coisa, Elaine? Primeiro, pedir desculpa que o meu ouvido não ficou dos melhores. Na verdade, perguntar se as pessoas entenderam, né, qual foi exatamente o trabalho, né? Foi sobre os atributos pessoais, né, relacionados à qualidade de vida do trabalho dos policiais, porque é um tema que, para mim, se torna muito relevante e contemporâneo por conta de notícias que a gente vê de suicídio de policiais, de policiais matar colegas de trabalho. E quando você vê o histórico de colegas falando, se revela que existe já problemas, né, psicológicos que eles
vem guardando traumas, né, de morte, de conflitos, de morte de colegas, de tantas outras coisas. Eu acho que é uma profissão tão importante para a sociedade que esse trabalho precisa é, ser feito com mais frequência. A própria polícia militar, né, a própria polícia, né, militar, civil, ter um trabalho mais eficaz sobre um trabalho mais pessoal, né, de pessoa, de profissional para profissional, para tentar melhorar, né, e reduzir esse tipo de risco, de problemas de qualidade de vida, que acaba sendo um risco para a sociedade, né, porque o policial militar, ele tem tem o porte de arma, então isso pode afetar não só ele, como a sociedade em si. Então, você teve alguma dificuldade, algum percalço na parte metodológica que vale a pena destacar, não? Não, foi tranquilo, eu consegui 545 Responde. respondentes, né? Na verdade, eu não trabalho na Polícia Militar, mas tenho conhecidos e acabou que eles compartilharam, e como é uma coisa que não precisava dizer o nome, né? Também sobre o trabalho disso, de não se identificar, eu acredito que foi mais tranquilo. É, a única coisa que eu digo que para mim ficou uma resposta meio vaga do que realmente seria isso, é sobre, entre os aspectos pessoais, sobre o nível universitário deles, o nível acadêmico, porque a maioria citou que tem nível superior. E aí, quando você busca informações na Polícia Militar, o curso para ser oficial de polícia, eles colocam como nível superior. Então, eu não sei se esse nível superior, né, foi É mesmo, eles né? citaram nisso ou se é um nível superior dentro né, de uma faculdade e tal. Então, isso eu acho que, tipo, em um próximo trabalho, enfim, de ter essa observação, de ter esse cuidado de colocar qual é o tipo de nível superior que eles teriam. Bom, a primeira coisa que me chama muita atenção no trabalho é um pouco a coragem, né? Porque nunca é uma coisa muito tranquila estudar as polícias, né? Eu estou falando por experiência própria, né? O primeiro projeto que eu apresentei quando eu entrei no doutorado era uma proposta de um estudo para a desmilitarização das milícias estaduais, o estudo de caso da Polícia de São Paulo, né? E aí a primeira coisa que eu fui fazer foi ir na Academia do Barro Branco, aqui em São Paulo, que é onde forma o oficialato, e comecei a fazer um levantamento dos programas de formação e tal, mas ali já senti um clima muito ruim, assim, sabe? De tipo, o que você está querendo aqui? E aí tive a sorte de receber um grande conselho de talvez o mais querido dos meus professores, que foi o Maurício Trachtenberg. Ele falou assim para mim, falou assim, ó, pô, passador, você é tão novo, você ainda vai ter família. Ou seja, indiretamente, falou assim, larga disso aí, porque... E a mensagem foi um pouco essa. Ele falou assim, olha, na época o Henrique Ratner, que era um professor da FED de São Paulo, um dos grandes professores, tentou estudar polícia dos Estados Unidos, né? E não conseguiu. Então ele falou assim, ó, imagina que o Ratner estudando a polícia de Nova York, né? Não conseguiu, você acha que você vai conseguir? É, é. Eu acabei Então, é tanto desistindo. que É, no meu perdão. trabalho, inicialmente eu ia fazer também um trabalho qualitativo, de tentar fazer entrevistas, de ir lá, mas não consegui realmente um caminho. Aí foi só realmente no quantitativo disso, de mandar o formulário, né, para ser preenchido Questionário. sem identificação. Aí aconteceu normalmente, mas e tentei essa parte do qualitativo, mas sem êxito. Então, mas de todo modo, assim, eu entendo também esse clima difícil, né, nas polícias militares, por várias razões, né? Então, assim, eles têm uma disciplina militar interna, né, nos quartéis, mas tem uma missão social para além dos muros dos quartéis.
É uma profissão de altíssimo risco e seguramente os índices de diagnóstico de burnout são as áreas muito críticas, né, como saúde, educação e segurança. A gente vê isso, de fato, pelos diagnósticos, pelos suicídios, né? Porque é isso, você acorda todo dia para enfrentar a situação de alto risco de vida. A remuneração, de fato, não é premium, especialmente para os não oficiais, né? E há um próprio... Na verdade, a polícia militar ela é um fractal da própria divisão e polarização da sociedade brasileira, né? Os oficiais, de fato, ganham bem, têm um monte de prestígio e tratam os seus subordinados como as elites normalmente tratam mesmo as classes subordinadas brasileiras, né? Opa. E várias camadas entram nisso, tipo, eles não ganham bem e aí tem uma carga horária de trabalho para completar esse salário. Muitos são seguranças, Sim, e fazem aqui na segunda Bahia, jornada. eu trabalho com produção de eventos. A grande maioria dos fornecedores de segurança são policiais que têm a equipe dele que trabalha com eventos. Então, assim, o cara sai do serviço dele como policial e vai trabalhar como segurança no evento para completar renda, né? Fica cansado. E também a questão dele ser muito mal interpretado ou visto pela própria sociedade. Então, é uma profissão que eu acho extremamente ingrata, né? Esse era o terceiro componente, né? A vida é uma vida de risco, o salário é relativamente baixo e ainda você é malquisto pela população. No caso da polícia baiana, ainda está na alça de mira, com essas discussões todas, que talvez seja mais violenta hoje, substituindo a tradição da polícia mineira, que virou quase que um adjetivo, né? As câmeras aqui para colocar nos policiais, né? Nunca, assim, todo dia a licitação cancela, quem ganhou não está apto. Então, isso também gerando, né? Que a gente sabe que é uma coisa que para eles, eles não querem usar, né? Eu acho que em São Paulo já usa, né? Mas aqui o que eu percebo de conhecidos é que eles não querem usar e o próprio comando também fica protelando isso, a população cobrando, enfim, é muito assunto. Então, ele lidar com esse paradoxo também é curioso, porque na relação de profissões valorizadas pela sociedade, os bombeiros estão em primeiro lugar, que é um setor da polícia, entendeu? Sim. Então, tem esse caldo, né, de contradições, né, de paradoxos. Tem uma grande desconfiança, mas, ao mesmo tempo, as pessoas reconhecem o trabalho, né? Eu acho que a polícia militar que resolve de tudo, né? Desde combate ao crime mais pesado, mais violento, Ordem pública, tudo. e até briga de condomínio. Aham, Estou chama a falando isso polícia. porque eu fui síndico por 2 mandatos também aqui no meu prédio e, eventualmente, alguém chamava a polícia. Bom, mas, olha, e tudo isso dito, né? Quer dizer, a ideia de que, primeiro, que o cuidado, né, com o psicológico, portanto, com a qualidade de vida e suas variáveis, é uma coisa fundamental, né, para a gestão da É, polícia. e, e, Segundo, o- diga. só interrompendo para eu lembrando aqui das questões, por exemplo, do psicológico, uma coisa que eu observei, já que eu não consegui fazer entrevista, mas tem vídeo, por exemplo, do chefe que é policial e é psicólogo, ele chamando os policiais, olha, se vocês tiverem um problema, a gente tem um setor aqui, venha. Homem naturalmente não procura, ainda mais policial, então assim não tem um trabalho de identificação, né, de buscar. Ele está esperando que o policial, se tiver algum problema, ele vá até o setor, não de um trabalho de campo, de identificação, né, de quais são os fatores, quais são os policiais que estão passando por algum tipo de problema. Eu acho que também seu trabalho tem um potencial importante para orientar a decisão sobre a formação dos quadros policiais, né? Porque, assim, também é uma coisa que eu enfrentei aqui. As pessoas, quando envolve a questão de segurança, ela ativa umas áreas do cérebro as pessoas ficam meio malucas. Então, todo mundo quer botar fosso de crocodilo, sabe? Quer botar cerca eletrificada, que é uma visão mesmo militar do inimigo, né? Você está sempre com a arma apontada porque todo mundo é um inimigo potencial. E uma visão inversa é, na verdade, a preocupação para o usuário da segurança.
né? Se inverter o olhar. E, obviamente, que isso passa por formação, né? Então, as academias de formação, tanto de oficiais quanto dos soldados rasos, né, tem que ter uma nova orientação. Esse trabalho tem essa contribuição, na minha visão. E outra coisa, professor, também contribuindo, é a questão do acesso da entrada da mulher na Polícia Militar, que justamente foi para trazer esse lado de mãe, de meigo, de conciliador, né? Que, pelos estudos que eu vi, uma coisa mais estratégia de colocar as mulheres. É tanto que nas campanhas publicitárias de policiais tem muito o rosto da policial feminina, né? Que para tentar chegar mais próximo da população com aquela coisa do lado materno, né? Sim. Mas é isso, né? Quer dizer, todos esses caminhos, né? Melhor treinamento, melhor remuneração, até atividade de comunicação, né? Das polícias militares, né? Para informar as pessoas o que se faz, né? E para, de fato, encaminhar a força pública, a polícia militar, para se transformar, de fato, numa polícia comunitária. Acho que até o termo militar cria até um universo simbólico aí meio Histórico, né? desagradável e, bom, enfim. Mas é Professor, isso. Eu pergunto se os demais... Ah, professor Antônio, faça eu favor. levantei aqui a mão, até para contribuir também com o trabalho de Elaine, que eu acho essa categoria muito importante de ser estudada, até pelos aspectos que já foram colocados, por exemplo, de ser uma das categorias que tem o maior índice de burnout, problemas ligados à saúde mental. Então, a pergunta era... Eu vou fazer a pergunta, mas antes eu vou fazer um comentário. Na verdade, depois eu quero fazer um comentário. A pergunta é mais se os resultados que você encontrou dentro dessas variáveis que você analisou, se elas são corroboradas por outros estudos, né, dentro dessa, que até utilizaram esse mesmo instrumento. Se os resultados eles são corroborados por esses estudos ou são diferentes. É essa a pergunta, mas assim, o comentário é mais para contribuir com suas análises, reflexões, porque, veja, os resultados que você apresenta têm uma ênfase, acho que até pelo instrumento, uma ênfase muito grande nas variáveis pessoais, né? Significando dizer que tem que se tomar muito cuidado com essa análise para não culpabilizar o sujeito de que a qualidade de vida depende dele. Já está dito aqui, inclusive, pelo próprio professor João, que as condições de trabalho, quando se fala em salário, em chefia e população, então o contexto de trabalho e o contexto social nessa categoria são, de fato, os grandes responsáveis pela qualidade de vida dessa categoria, o seu bem-estar e o seu mal-estar. Então, não é porque ele entra com problema, porque ele tem problema, que a qualidade de vida, né? Então, o adoecimento psíquico dele, os índices de suicídio, não é porque ele tem um problema pessoal. Ele pode até ter algo que depois desenvolve, desencadeia no contexto. Então, o contexto de trabalho, especialmente dos profissionais de segurança, são, de fato, os grandes responsáveis, são as variáveis, de fato, que interferem na sua qualidade de vida. Não é? Tanto é que antes ele era saudável, quando entra passa a não ser mais. Então, quer dizer, qual é o problema? Não é dele. Então, qualidade de vida no trabalho dessas categorias tem, sim, influência das variáveis pessoais, pode ter com relação à idade, pode ter com relação a grau de instrução, etc., e até gênero, apesar de que eu tenho meus questionamentos, né? Mas, assim, é mais para você refletir sobre esses resultados, de fato, para que eles não culpabilizem a categoria. Ou seja, não existe uma pessoa blindada para entrar na polícia que não vai ter problema, né? Então, quer dizer, você não tem qualidade de vida porque você é mais velho, é mais novo, não tem instrução, porque você é descompensado. Então, é só para você refletir, né? E, por fim, eu acho que ter cuidado também com essa coisa, de fato, isso pode ter sido estratégia da polícia.
mas que as feministas não lhe escutem dizer que a mulher quando entra na Polícia Militar é com essa perspectiva da visão materna, do cuidado isso pode até ser verdade do ponto de vista da instituição e até de uma expectativa da sociedade, mas que esse não seja o caminho, porque senão, mais uma vez, cristaliza o papel da mulher como cuidadora, né? E que senão vai achar que ela não deve assumir aquele cargo de polícia, né? Para defender, mas é porque ela tem que ser doce, materna. É só mais uma reflexão, até para você como mulher, né? Tá certo? Mas a pergunta é: corrobora os estudos? E obrigada pelas suas contribuições. Na verdade, existem poucos estudos, como o professor João já citou, né, da própria dificuldade de acesso às informações da Polícia Militar. Mas os poucos estudos que eu achei, sim, sobre a policial militar, de forma alguma eu quis dizer que a mulher entra ali querendo estar no papel de mãe, de protetora. Eu disse que justamente a instituição Polícia Militar, de forma errada, colocou as mulheres para fazer esse papel. E as mulheres, outro fator importante, que as mulheres, pelo menos na Polícia Militar na Bahia, quase todas estão em setores de submissão. São pouquíssimas mulheres que estão em cargos efetivos de comando, né? Isso é culpa dos homens, não da capacidade das mulheres. Outra coisa, quando você cita que não é culpa do policial, da profissão policial, com esse trabalho e com esse modelo de avaliação, o modelo de avaliação justamente mostra que, a partir de todos esses, porque são vários domínios, não é o estudo é a partir de perguntas sobre o domínio físico, psicológico, social, meio ambiente. Então, a partir disso tudo, de cada pessoa, porque qualidade de vida também tem muito a ver com, é muito pessoal, né? É algo pessoal, isso significa que é da pessoa sim, mas isso, a qualidade de vida no trabalho, mostra que, com a profissão que eles têm, isso faz com que cada vez mais a qualidade de vida deles, pessoal, piore por conta disso. Porque tudo que a gente já citou, carga horária excessiva, mulheres, por exemplo, que são submissas. Aqui, por exemplo, que a maioria dos respondentes foram ditos como negros. Aqui na Bahia são poucos os cargos que têm de chefia homens negros no comando. Então, existem muitas camadas, né, por trás disso, da qualidade de vida do trabalho. Eu acho, sim, importante a gente tocar nessa ferida e tentar melhorar isso, porque, como eu falei no início, não é uma questão só que afeta o próprio policial, ou como um servidor público, enfim, afeta muito a população, ainda mais que eles estão com um instrumento que mata, né? Que eles carregam uma arma, né? Que os índices também, no meu estudo, mostra o índice de suicídio e de má conduta, né? Você vê que policiais entram sem nenhum tipo de treinamento eficaz, entram na comunidade já atirando. Aqui na Bahia não sei se vocês são daqui, aqui está um caos sobre isso. Inclusive, essa cobrança da Câmara é justamente para tentar amenizar isso, porque entra sem nenhum tipo, parecendo que não tem nenhum tipo de planejamento nem comando eficaz, que vai apenas para matar as pessoas. A função é essa: matei, independente de quem foi, eu quero resolver o problema e acabou. Bom, essa conversa toda me fez lembrar do Capitão Nascimento, né? Eu fico imaginando que deve ser as famílias, né? Devem ser as famílias. A dificuldade que deve ser esposa de um policial militar. E a dificuldade que deve ser filho, né? E obviamente que a gente não consegue, a dificuldade é muito grande de separar a vida pessoal da vida profissional nesse caso, né? Então, de todo modo, acho que até uma curadoria, né? Eu estou pensando, não tem jeito, né? Como eu sou gestor, sempre que eu tenho um estímulo qualquer, eu sempre fico pensando em alternativa de decisão de política pública, né? Mas, de fato, é complexa, mas é extremamente necessário, né? A gente precisa arrumar isso de vez.
inclusive até por conta dos desvios de orientação filosófica que a gente assistiu aí no governo anterior, né? Mas é isso, precisamos reconstruir essa política de segurança, que há uma tentativa explícita agora, porque agora o foco mais crítico mesmo está o Rio de Janeiro, mantendo uma longa tradição aí também, né, de conflito entre milícias, que são antigos policiais, né? Enfim. Mas tá bom, Eliane. Obrigado, viu, pela tua gentileza. Espero ter resolvido o seu problema de agenda também. Não, eu que agradeço. Eu vou ficar aqui até o meu horário, meus 10 horas, para ver o próximo trabalho, até o máximo que eu conseguir. E agradeço. Muito obrigado. Deise, você coloca o próximo trabalho para a gente aí em tela? Olá, eu sou Fábio dos Anjos, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Administração na Universidade Federal de Viçosa, e vou apresentar para vocês o artigo Agenda 7 para a Educação no Brasil pré-Constituição de 88, prioridades governamentais no período da redemocratização. Bom, o estudo sobre a Agenda 7 tem sido utilizado no campo de públicas de diferentes maneiras, mas principalmente nas investigações comparativas sobre as posições programáticas do governo, análises de capacidades estatais e também análises de prioridades em políticas públicas. No Brasil, os estudos sobre os processos de agenda ganham destaque nas publicações da professora Ana Cláudia Capella, da Unesp. Em termos gerais, os estudiosos argumentam que as investigações sobre o processo da agenda contribuem para a compreensão da dinâmica na arena política. Pensando nisso, o presente estudo se propõe a explorar a agenda governamental para a educação no Brasil no período da redemocratização e questiona quais as prioridades educacionais refletidas nas agendas dos governos brasileiros no momento anterior à Constituição Cidadã. O objetivo da pesquisa consiste em investigar, então, as prioridades em educação na agenda governamental pública federal no período pré-Constituição de 88. Este estudo é um resultado preliminar de um amplo estudo que está sendo realizado sobre os modelos de implementação de políticas públicas na estrutura educacional do Brasil. Enquanto referencial teórico, foram estudados a formulação das políticas públicas, né, a partir do reconhecimento do problema e da formulação da agenda, e também os tipos e percursos da Agenda 7, né, que vão se consolidar em uma agenda institucional ou governamental. Foram considerados principalmente os estudos da Comparative Agendas Project, que é uma rede internacional de pesquisadores focada em observar a dinâmica da atenção pública pelos governos. Enquanto os procedimentos metodológicos, foram analisados 11 atos formais de 1977 a 1987. Esses atos são as mensagens ao Congresso Nacional, documentos que objetivam prestar contas, né, da ação do governo no ano anterior e o planejamento programado para o ano vigente. Esses documentos foram submetidos às técnicas de organização e análise de conteúdo, conforme a Bardhan. Na pré-análise, então, foram identificadas as sentenças que tratavam sobre educação ou ensino. Essas sentenças foram organizadas ano por ano, foram categorizadas a partir da frequência de palavras, vou mostrar isso no slide seguinte. Foram, então, realizadas as análises de conteúdo dessas sentenças e, portanto, definidas as temáticas. Bom, todas as referências a projetos, programas e ações para a educação tornaram-se, então, sentenças analisadas. As análises dedutivas investigaram os objetivos e as consequências, ou seja, os resultados produzidos pelo programa ou pela ação. Foram mapeadas e analisadas 518 sentenças e foram definidos 38 eixos temáticos. Apenas para exemplificar a categorização dos eixos temáticos, ali, informação de mão de obra gerou
22 segmentos. O ano que mais apresenta a frequência dessa temática é o ano de 1983, e as palavras-chave dessa temática são formação, profissional, trabalho, mão de obra e social. Para essas análises, foi utilizado como apoio o software MaxQDA versão 2022. Já nos resultados, a gente vai ver que na distribuição da atenção governamental em temas educacionais, a gente vai ver, então, uma ênfase em incentivos, políticas de incentivos à educação básica, programas de desenvolvimento regional focados ali em educação, investimentos em educação e programas de transferência de recursos. Enquanto que, na contramão, a gente vai ver ali, expansão da educação superior, investimentos em tecnologia, qualidade da educação superior, a qualidade de maneira geral em educação também recebendo pouca atenção dos governos. Na análise da semântica das palavras, a gente analisou principalmente aquelas que mais apareceram. Então, por exemplo, o termo recurso, ele aparece 187 vezes e ele está normalmente relacionado aos programas de desenvolvimento regional que demandam e investem recursos em educação e também em investimentos em educação, especialmente na educação básica. O termo social mostra, a partir da análise semântica, o interesse assistencial pelos governos, né? A educação, além de fazer parte de uma macropolítica social, normalmente ela está associada a outras ações sociais, como saúde, alimentação, promoção social. O termo trabalho também expõe a atenção dos governos na promoção do desenvolvimento agrícola e industrial brasileiro, considerando o contexto desenvolvimentista do Brasil no período analisado. Uma última análise, que é da prioridade em educação pelos governos, mostra que incentivos à educação básica recebem atenção em todo o período analisado. O governo 1, ele vai dar ênfase também a programas de transferência, de alfabetização e de ensino supletivo de jovens e adultos. O governo 2 vai dar uma ênfase maior à cooperação internacional, visando ali acordos de cooperação com países da América Latina e África para a educação, participação em programas da Unicef e da ONU também para a educação. E o governo 3, além dos incentivos à educação básica, foca também em ações de teleeducação e formação de tecnólogos. Bom, então essa análise geral mostra que a gente pode fazer uma inferência a respeito da confirmação de um paradigma teórico que diz respeito sobre a influência, né, do contexto político, social e econômico para a formação da agenda institucional, a agenda governamental. No caso brasileiro, isso fica evidente, né, quando a gente olha para o contexto desenvolvimentista que demanda mão de obra, né, especialmente ali para áreas agrárias, mas também áreas industriais. Além disso, a gente vai perceber alguma variabilidade na atenção dos governos, mas a temática dos incentivos à educação básica, ela permanece em todo o percurso. E isso reforça uma outra característica, que é a característica da hereditariedade das políticas públicas, né? Essas políticas que normalmente têm aí uma característica hereditária ao longo do tempo. Agradeço, aqui estão as referências bibliográficas e fico à disposição para... Muito bem. Fábio, você queria complementar alguma coisa com a tua gravação? Oi, professor, estão me ouvindo bem? Sim. Tá, joia. Bom dia a todas e todos. Na verdade, só explicar que esse artigo, ele antecede a minha proposta de tese, ele foi um artigo desenvolvido em uma disciplina de análise de políticas públicas aqui no doutorado na UFV. Eu não quis me desviar muito do assunto da minha tese, que são políticas públicas, mas numa perspectiva de implementação, né, das políticas públicas educacionais. E aí eu busquei fazer um recorte anterior ao que eu pretendo fazer na minha tese, né? A minha tese, ela parte da Constituição de 88, quando a educação é reconhecida como uma política social, como um direito. Então, eu busquei
fazer uma análise quase que não é um artigo exploratório, mas é uma análise exploratória para mim do ponto de vista das políticas que estavam sendo desenvolvidas antes, né, da Constituição de 88. Então, só explicar isso. Agradeço a possibilidade de apresentar o artigo aqui e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha ocorrido. E só uma última observação, e foi importante também para tentar validar o modelo, né, de análise, a partir da análise de conteúdo da Bardan, né, utilizando uma ferramenta nova para mim, que eu aprendi a utilizar numa disciplina aqui no departamento também, que foi a ferramenta do MaxQDA, de forma a modelar, né, toda essa análise de conteúdo que foi possível ser realizada aí, a partir desses documentos disponíveis aí na presidência. Obrigado, agradeço. Você se antecipou e já respondeu exatamente a pergunta que eu ia fazer. E que eu estava imaginando que era isso, né? Na verdade, um capítulo de um trabalho maior, né? E que o Brasil tenta romper, né, com as suas tradições. A gente tem uma tradição meio jesuítica. Na verdade, a educação no Brasil é bastante errante, né? No século XIX, a gente tinha, acho que 5%, ou um pouco menos de 10% de habitantes alfabetizados, né? Enquanto que os Estados Unidos, no final do século XIX, tinha 90%, né? Então, essa perspectiva canônica, né, de educação, em que alguém vai ler para você os livros, né, e vai dizer, especialmente a Bíblia, né, e vai dizer o que você tem que fazer, diferente de uma perspectiva protestante americana, né, que a sua relação é uma relação direta, né, sem prepostos, né, sem o padre lendo o texto em latim de costas para você, né? Mas, de todo modo, a gente teve uma tradição muito francesa. Eu estudei nessa tradição, né? Meu primário, meu ginásio foram nessa. E que começou a ruir, né, por conta da perspectiva do USAID, né? No final dos anos 60, com o regime militar, o Jarbas Passarinho talvez tenha sido mesmo o grande demiurgo, né, de transformar a educação no Brasil numa educação funcionalista. A ideia era de fornecer mão de obra especializada para as indústrias, especialmente americanas, especialmente no setor automobilístico, sua rede, né? A Constituição de 88 vem, de fato, tentar romper com isso, né? Assim, há uma certa inércia, né, difícil de... E que algumas coisas foram importantes, mas foram também recentemente destruídas. Por exemplo, a política de escola rural, né? Mas, enfim, quer dizer, então fica compreendido o seu esforço de pesquisa especificamente nessa que alguns chamam de salami science, né? Você tirou uma fatia do seu trabalho e submeteu, né, para o SEMEAD, né? Mas, assim, de todo modo, é sempre bom a gente fazer essa reflexão, porque não acertamos muito, né? Sempre temos muitos problemas e até na contramão a gente insiste, né? Então, por exemplo, minha última fala a respeito do seu trabalho, os países escandinavos, que estão sempre muito à frente, né, nos modelos educacionais, com destaque aí para a Finlândia, estão proibindo o uso de celulares, tablets, né, nas salas de aula. E o governador aqui de São Paulo queria entregar toda a literatura em meio eletrônico, né, acabar com o livro escolar. É uma tragédia, né? E os finlandeses leem e aplicam muito as ideias do Paulo Freire, né? Do Anísio Teixeira, né? E a gente aqui fica satanizando, a gente não, né? Mas o governo federal, por exemplo, que seria o grande responsável, né, pela condição institucional das políticas, sataniza justamente o cara que é
Então vamos lá, né? Vamos tentar aí reconstruir mais uma vez. Eu sei que o povo de Viçosa tem muito empenho mesmo nessa área de estudos na educação, né? Eu trabalhei bastante com o meu grupo de estudo aqui com isso. Nós tivemos duas bolsas longas, né, do Observatório de Educação, uma para fazer estudo de custo-aluno e a outra exatamente sobre educação rural. Mas, no final das contas, o que a gente acabou descobrindo, como somos uma escola de negócios, né? Então, qual é a nossa grande contribuição? Não é, de fato, na área da pedagogia, mas foi justamente na área de gestão. E eu tenho a orientação de um trabalho de mestrado que a gente fez um estudo estatístico para ver a diferença, tentando isolar o fator gestão, utilizando os microdados, né, do INEP, e a gente descobriu que o diretor faz muita diferença. Então, um diretor que não fez só pedagogia, mas também fez, por exemplo, administração, consegue fazer da sua escola uma escola melhor do que a média, né? Porque consegue mais dinheiro com a comunidade. Então, as quermesses, as associações de pais e mestres funcionam melhor, ele tem mais dinheiro do que o repasse oficial. E também ele constrói uma legitimidade maior, né, e consegue fazer da escola, de fato, um centro de desenvolvimento socioeconômico, né, vai muito além, ultrapassa os muros, a comunidade reconhece, preserva a escola, ao contrário do que acontece com frequência, as comunidades destruírem, assaltarem e tal. Mas, enfim, sempre é uma variável crítica naquilo que é responsabilidade precípua, né, dos governos. Mas é isso, eu agradeço muito, sempre um trabalho bom para estimular a reflexão. Eu perguntaria se alguém tem também alguma intervenção, professor Antônio, Matheus, Ana. Eu quero só parabenizar, na verdade, porque, inclusive, eu sou muito, meus alunos, praticamente os meus orientandos, eu sempre busco uma perspectiva de triangulação metodológica, com pesquisa qual e quant, mais de um instrumento de coleta, e a análise de conteúdo, para mim, ela é sempre muito, muito importante, né? Então, eu quero parabenizar até a escolha do método, né? Porque ele ajuda muito mais nas interpretações e principalmente quando você tem o apoio de softwares que ajudam, enriquecem, né, a análise, porque a despeito da, né, professor, do velho dilema qual e quântico, não tem muito, não existe mais essa separação, na Não, verdade, não tem essa separação, essa dualidade. Então, eu acho que na hora você vê que você quantifica o quantitativo tem qualidade e a qualidade se quantifica, né? Então, sim. não tem dialética nisso, na verdade, no sentido. Enfim, parabenizar, e acho que seu estudo tem muitas contribuições. Eu acho que, como o senhor colocou, a Universidade de Viçosa, eu tenho visto muitas apresentações em congresso. Ontem mesmo, no grupo que eu estava, teve umas duas alunas. São grupos excelentes de trabalho, né? Eu parabenizo, inclusive, a universidade, tem sido sempre referência aí nos congressos com as apresentações. Excelente. Muito obrigado, professor. Obrigado, Fábio. Partimos, então, para a última apresentação. Você faz o upload? Obrigado. Olá, eu me chamo Matheus Silva Andrade e eu vou apresentar o artigo Gestão Organizacional para Combate ao Crime Organizado, uma análise da inteligência criminal praticada pela Segurança Pública em Vitória da Conquista, Bahia. Os autores do artigo são Rita de Cássia Oliveira Lima Alves, Matheus Silva Andrade, Esdras Antunes do Nascimento e Wesley Guzmão Pial Santana. Na parte da introdução, temos a pergunta de pesquisa, que é como as técnicas informacionais de relacionamento humano e operacionais influenciam e interagem no processo de inteligência criminal praticada pelas organizações de segurança pública do município de Vitória da Conquista, Bahia. Logo, o objetivo irá tratar com Eu não estou escutando, não está saindo som. técnicas informacionais de relacionamento humano e operacionais. O áudio do vídeo tá baixo mesmo. Eu já aumentei aqui no computador, no próprio YouTube, mas é o áudio do vídeo mesmo. Também não consigo ouvir aqui. Matheus, se você quiser ir dando uma complementada aí
na sequência das transparências. Você vê a minha idade se manifesta instantaneamente, né? Na sequência dos seus slides, né? Talvez seja uma boa ideia. Você quer fazer isso? Vocês querem, primeiramente, bom dia a todos. Vocês querem que passe os slides ou complemento, ou vou apresentando enquanto isso? Então, como o som saiu muito baixo, né? Se você pudesse falar para a gente agora e a gente segue a sequência dos slides passando, pode ser assim? Pode ser sim. Perfeito. Ok, bem, o objetivo seria analisar comparativamente como as técnicas informacionais de relacionamento humano e operacionais influenciam e interagem no processo de inteligência criminal praticada pelas organizações de segurança pública em Vitória da Conquista. A fundamentação teórica seria na parte de gestão organizacional, de Paula, 2016. No slide eu explico de forma de forma mais complementar, mas basicamente ela faz uma contraposição entre gestão e gerencialismo, sendo gestão a parte mais como eu posso dizer, inicial da administração, ainda com os estudos mais técnicos, quase como engenharia, e o gerencialismo de uma visão mais crítica da administração, então olhando para a forma como o gestor vai agir com todo o ambiente, com todo o sistema, seja ele dentro da empresa, seja ele fora da empresa, ou da organização, para o melhor entendimento do estudo. Mintzberg ele vai trazer a gestão organizacional em si, ele vai trazer a teoria sobre esse tema, basicamente em 3 planos, que são o plano das informações, o plano das pessoas e o plano das ações. Alves e Duarte ele vai trazer sobre a gestão de informação em si, então ele vai complementar o plano das informações. Pode passar, por favor? Seguir um pouco o vídeo. Bem, na parte de crime organizado, nós vamos ter Neto 2021, que ele vai trazer uma análise do contexto social e socioeconômico, onde se insere o crime organizado, também trazendo uma visão sociológica do crime organizado, baseada em 3 questões, que são ação, ordem e mudanças, como questões norteadoras. E NUT 2019, ele vai trazer um embasamento técnico sobre o crime organizado em cima da Lei 12.850 de 2013. Bem, na parte de inteligência criminal, nós temos Canali et al., trazendo a inteligência como uma ferramenta essencial no combate ao crime organizado. Leal ele vai trazer a integração entre órgãos responsáveis para a maior eficiência da inteligência. De Góes ele vai trazer os objetivos da inteligência, então, entre aspas, eu trago o objetivo como um todo. Zacconi ele vai entender o contexto social para a prevenção e combate. E Alcadipani, Fernandes e Matarazzo, ele vai trazer um isolamento institucional que assola a segurança pública no Brasil. Bem, a tipologia da pesquisa consiste em uma pesquisa exploratória e transversal, de natureza teórica e empírica, com abordagens qualitativa e quantitativa, tratando-se de um estudo de caso. A população, o efetivo da Polícia Militar da Bahia é de 31.176 policiais, o efetivo da Polícia Civil é de 5.698 policiais, o efetivo da Polícia Federal é de 11.615 policiais, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal é de 12.324 policiais. Vale salientar que o efetivo da Polícia Militar é estadual e o efetivo da Polícia Civil é no estado da Bahia. Os outros 2 são de âmbito federal. A amostra da pesquisa foram de 26 respondentes dos questionários e 4 gestores entrevistados. Os instrumentos da coleta de dados primários foram questionários e entrevistas semi-estruturadas e secundários foi uma pesquisa documental e bibliográfica. No tratamento de dados quantitativos, utilizei o Google Forms e o Microsoft Excel, e qualitativos o Microsoft Word. Bem, no quadro de medidas adotadas eu trouxe, então, um quadro de medidas adotadas para o alcance de objetivo, já ilustrando o que eu disse anteriormente, e na apresentação e análise dos resultados, nos dados qualitativos, sobre possíveis semelhanças estruturais, pode-se destacar como um todo, na pesquisa, que 50% ou 13 respondentes identificaram a semelhança entre uma facção criminosa e uma empresa legalizada,
Então, o comércio ou um mercado, ou todas as empresas privadas que você puder imaginar, como extremamente semelhantes. E nos dados qualitativos, mostrou-se que a compreensão dos princípios de gestão, então aqueles 3 planos de Mintzberg, combinados com a aplicação adequada da inteligência e da legislação, pode oferecer uma vantagem significativa no combate às estruturas criminosas. A presente pesquisa teve como objetivo analisar as técnicas informacionais de relacionamento humano e operacionais que influenciam no processo de inteligência criminal praticada pelas organizações de segurança pública em Vitória da Conquista. A partir dos resultados obtidos, foi possível identificar insights relevantes que contribuem para uma compreensão mais profunda desse processo. Seguindo um pouco, a análise de perfil dos participantes ressalta a importância da inteligência de segurança pública em níveis estratégicos, táticos e operacionais. Os resultados apontaram a percepção dos participantes sobre a existência de semelhanças entre a estrutura das facções criminosas e das empresas legalizadas, e a análise comparativa das técnicas mencionadas evidenciou a necessidade de investimentos em capacitação profissional e recursos tecnológicos, bem como a socialização informacional e desburocratizada entre os órgãos da segurança pública. A análise dos participantes ressalta a importância da inteligência de segurança pública em níveis... desculpa que não passou, perdão. Faltou a última parte. Pronto. A gestão, então, desempenha um papel fundamental no contexto referido, promovendo avanços nas técnicas táticas empregadas na atividade policial, e a promoção de uma cultura organizacional se mostrou extremamente importante para que fortalecesse toda a segurança como um todo. Nas limitações de pesquisa, a amostra utilizada foi restrita a uma única região geográfica, o que pode limitar a generalização dos resultados para outras áreas. A pesquisa contou com a participação de diversos atores envolvidos com a segurança pública, mas não abordou a perspectiva. Perdão. Então, aqui estão as referências bibliográficas e eu peço desculpa pelo problema do áudio, tentei aqui trazer da melhor forma possível, de forma urgente, a apresentação. Agradeço a atenção de todos e é isso. Muito bem, Matheus. Você queria complementar mais alguma coisa dos conteúdos dos slides? Então, professor, eu gostaria até de dialogar com a Elane, só que eu acho que ela acabou saindo, porque Acabou nossos saindo. trabalhos, isso, mas como todos já estavam participando da discussão, é válido ainda, porque nossos trabalhos acabam conversando, até por tratarmos de segurança pública, ela com a perspectiva da qualidade de vida na Polícia Militar, então, de uma instituição mais restrita, mais individualizada, e eu com uma segurança pública como um todo, e ambos tratando do mesmo estado, do estado da Bahia. Sim. Então, vivemos uma realidade parecida. Uma coisa que acabou justificando, me deixou até assim, conversando com minha pesquisa, foi que ela conseguiu muito mais respondentes por morar em Salvador, por morar na capital. Então, acaba mostrando uma realidade, uma diferença de realidades, porque eu moro no interior da Bahia e uma cidade distante de Salvador. Então, eu consegui bem menos respondentes, ainda corroborando com o que vocês disseram na apresentação dela, do quão difícil é acessar as polícias, a polícia militar principalmente, a polícia civil é um pouco mais acessível, e as federais também, mas é um público difícil de ser acessado, e ainda mais no interior do estado. Então, há o receio em receber pesquisadores, principalmente de universidades públicas, em que há um certo receio, muito pelo discurso que o senhor mencionou dos governos anteriores. Então, os policiais eles estão, de certa forma, estão mais resguardados em abrirem as suas vidas, suas corporações, seus trabalhos para um pesquisador. Então, era um diálogo importante a ser feito. Esse trabalho, ele coincidentemente surgiu enquanto haviam pesquisas aparecendo sobre o estado da segurança pública na Bahia. Então, o último anuário que saiu no meio do ano de segurança pública mostrou que a cidade mais violenta do Brasil é Jequié, e Jequié está a 1h30 daqui da minha cidade, por exemplo. As cinco cidades do interior da Bahia, além de Salvador,
entre as 10 mais perigosas do Brasil, as mais violentas do Brasil. Uma pesquisa já de um órgão internacional no início do ano colocou Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista entre as 10 cidades mais violentas do mundo. Então, mostra a situação que está a segurança pública na Bahia. Então, vem a calhar pesquisas dessa forma, a gente entender como está a polícia militar, a gente entender como está a polícia civil, a gente entender a contribuição das polícias federais, seja elas rodoviárias, seja ela a Polícia Federal em si, até o próprio Exército, como estão atuando dentro da segurança do Estado. E um outro ponto que eu gostaria, não de trazer uma discussão partidária, até porque eu particularmente sou eleitor da situação que está no Brasil hoje, mas aqui na Bahia, por exemplo, há um mesmo governo há 16 anos. Estamos caminhando para 20 porque a situação foi reeleita. Então, há essa dicotomia, como eu posso dizer, Paradoxo. esse paradoxo exatamente entre como o governo federal está olhando a segurança pública. Essa semana Sim. tivemos uma entrevista do ministro da Justiça, Flávio Dino, por exemplo, dizendo Sim. que pretende investir em inteligência, pretende investir mais em um combate ao crime organizado mais limpo, com menos mortes, com menos tiroteio, com maior qualidade, com maior precisão, enquanto no governo gerido pelo mesmo partido, reforçando, não querendo entrar em questões partidárias, não querendo entrar nessa polarização que está na nossa sociedade hoje, mas o mesmo partido, a mesma situação, convivendo, tendo que lidar com seu governo há 16 anos, colocando o Estado entre os mais violentos do mundo e o mais violento do Brasil. Então, só essa discussão que foi importante e coincidiu com esses trabalhos. Então, você citou aí, né, Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista, que são os 3 maiores PIBs, né, nessa ordem do Estado da Bahia. Na verdade, a organização criminosa vai atrás de onde tem dinheiro, né? Exato. E tem alguma particularidade aí, ou é a carteira, o portfólio clássico de crime organizado? Droga, arma, prostituição, essa coisa em Vitória da Conquista. Tem alguma coisa em particular? Porque Não, não, é isso aí não. mesmo. A particularidade, assim, da forma que a gente conhece o crime organizado em todo o Brasil, infelizmente a mídia mostra mais a situação do Rio de Janeiro, então acaba sendo mais conhecida. Acaba se repetindo aqui o mesmo modus operandi, historicamente, muito, a gente conseguiu notar um aumento da criminalidade aqui na Bahia por conta das operações ainda em 2017 no Rio de Janeiro e em São Paulo. É, Então, houve uma fuga que dessas organizações criminosas nacionalizou o crime, né? que Uhum. nacionalizou o crime. Grandes organizações Organizado. criminosas acabaram vindo para a Bahia por ser um estado maior e mais perto de São Paulo e Rio de Janeiro, e principalmente porque é uma extensão territorial muito grande, muito grande. Então, o interior da Bahia você consegue quase que desenvolver uma capilaridade para outras regiões do Brasil, para o Nordeste, para o Norte e para o Sudeste. Então, e fora que tem o Porto de Salvador e o Porto de Ilhéus, então até o tráfico internacional você consegue desenvolver. Então, a Bahia se tornou, infelizmente, um estado muito atrativo, mas respondendo diretamente a sua pergunta, o modus operandi continua sendo o mesmo. Tráfico de drogas, jogos de azar, Jogos de azar, prostituição. contrabando. Exato. Então, eu penso, gozado como as cidades que disputam o ranking das mais violentas são muito semelhantes, né? Por exemplo, tem uma época que Cerro, então, assim, na verdade, assim, são cidades ricas com cinturões de pobreza muito adensados, né? Então, Cerro é quase um bairro, né, de Vitória, muito pobre e com índices de homicídio altíssimos, né? Jabotão dos Guararapes também é um clássico dessa lista aí, top 10, né? Por causa disso. Então, zonas portuárias, riqueza latente, muita gente, cinturão de favelas, né? Mas eu não sabia que a Bahia também estava tão crítica assim, né? E, Está. Infelizmente está. infelizmente está, né?
E é, não, e você levantou uma coisa muito importante no trabalho também, que é essa questão de fato, ser uma política pública crítica sobre vários aspectos e que agora recrudesceu talvez uma das suas variáveis mais problemáticas, que é o corporativismo, né? Então, as polícias se fecham para dentro delas mesmas, elas acham que têm as razões delas, né? E ficam muito resistentes a qualquer tipo de interferência que tire, né, essa inércia da continuidade do sentimento corporativo, né? Sim. Mas, enfim, a gente vai ter que... Na verdade, a gente só vai resolver isso com política integrada, vai no final das contas, né? A partir do momento que você tiver uma população que estuda mais, que tem melhor saúde, que tem habitação com dignidade, que tem política de mobilidade, que tudo isso junto vai acabar produzindo um controle social melhor sobre suas polícias, não é isso que acontece, na verdade. Eu só fui descobrir isso empiricamente quando fiz meu intercâmbio, né? Eu morei 1 ano na Itália, e mesmo a Itália sendo uma bruta de uma bagunça, a Itália é até um pouco piada, né, dos países mais ao norte do continente europeu, mas mesmo assim era impressionante, né? Você tinha um exército popular e mesmo as polícias urbanas, como os carabinieri, têm origem popular. Então, assim, não tem esse papo extensivo da arma, né? Um soldado inglês anda com um cacetetezinho, né? Ele é um servidor público, né? E quando você vai conversar com ele, tem clara consciência disso, né? Que ele é o servidor e você é o público. E, a missão dele é servir ao público. Ele tem imbuído de espírito público. Coisas que não existem porque justamente um Brasil que superou o impasse, que não se sabia o que ia ser, né? Quando Dom João VI voltou para Portugal, não sabíamos se íamos voltar a ser colônia que nem Angola. E aí a elite aristocrática local resolveu transformar isso aqui num império constitucional, meio estranho, com um escravismo renitente, o último país a libertar, o país que mais recebeu dos 10 milhões, né, de escravizados africanos que vieram para as Américas, 5 milhões vieram para o Brasil. Então, a gente tem um desenho aqui, né, institucional, cultural, que, de fato, polariza a sociedade de tal maneira que a violência... Os Estados Unidos é uma sociedade violenta tanto quanto, né, mas assim, talvez as instituições lá mais fortes garantam um pouco mais da justiça. Agora, a gente não, né? A gente tá... E esse conflito todo, a polícia está no centro de gravidade, as polícias todas, né? Porque são as pessoas, são essas milícias que ajudaram nos processos de independência, que ficaram com as armas, né? As milícias caboclas, né? Mas, enfim, olha, esse painel ficou muito bom. Eu agradeço aí a coordenação porque o líder de tema ele não interfere sobre a organização, né, o agrupamento dos trabalhos. E aí eu só tenho aqui a agradecer e parabenizar, né, a coordenação da área, que é o professor José Carlos Vaz, né? E eu fico muito feliz em encontrar os pares e ter discussões assim que me fazem pensar, né? Esse excesso de atividade administrativa me coloca numa inércia meio tola, né? Então, no fim das contas, agradeço um bom destino da gente estar junto aqui. Mas eu abro a palavra, né, para quem ainda tiver contribuições a fazer, algumas finalizações. A gente já chegou no nosso tempo, né, Deise? Deu tudo muito certo. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, está aberta a palavra. Eu também só dizer que foi muito bom, muito, muito rico, né? Sempre é, né? Eu acho que todo trabalho contribui positivamente para o nosso aprendizado, né? Em todos os sentidos, né? E parabenizar todos os autores, autoras. Professor João, um prazer aqui lhe conhecer virtualmente, porque já lhe conheço dos trabalhos, né? E tudo. Eu sou aqui da administração pública da UFRN.
inclusive, Que é grande referência para a área, viu, professor? isso, o professor Tiago Dias já manda abraço, né? Que eu disse que estava aqui com você, estou chamando você. Sim, sim, E fica à é isso. vontade. Espero que um dia apareça aqui pela UFRN para dialogar com a gente. Nossa, seria um privilégio, uma honra. Pronto, eu vou fazer aqui eu vou negociar as coisas para você ouvir. Que gentileza. Obrigado, viu, professor? Então, eu acho que podemos encerrar reforçando aí a postagem no chat, né, que a Daisy fez sobre o link de avaliações, né? Está um pouco para cima aqui. Isso, é porque eu acabei colocando outras mensagens aqui. Se você quiser colocar, Vou copiar também. novamente. Olha aí, eu não tinha visto essa sua mensagem aqui. Temos alto engajamento de ordem pessoal, inclusive, né? Sim. Você, Deise, é baiana, mora em Salvador e o seu pai é policial civil. Vixe Maria. Por que você está Então dando em cima de... já passei por todas as situações possíveis e inimagináveis aí durante a vida, sendo filha de policial civil, inclusive de ameaça de sequestro de Olha aí, família, olha. da Falei das família famílias. ter que ir embora, assim, ir para o interior, passou alguns anos quando a gente era criança, enfim. E o que a colega Você- Elaine falou também, meu pai sempre teve vários empregos, né, para além de policial civil, e meu pai não era um policial civil de rua, ele era da corregedoria da Polícia Civil, então, mesmo assim, a Mesmo gente assim. teve diversos problemas. Pô, você é um case aqui. Você- Eu estava aqui o seu, só o seu ouvindo, muito legal. depoimento fecha com chave de ouro aqui, os nossos empenhos. Obrigado, viu, Deise? Foi uma satisfação dividir com Eu que você aqui agradeço, viu? Foi uma a honra, um gestão. prazer. É honra toda minha. Então, olha, por gentileza, não esqueçam de avaliar, né? E eu também vou fazer aqui os registros, né, sobre os participantes do painel e os que fizeram as apresentações. Tá bom, gente? Eu Olha, queria só fazer uma complementação, Por desculpa, favor, Antônio, fique à vontade. com a fala do Matheus, quando ele falou que a Elaine conseguiu um maior número de respondentes. Eu vi que o artigo dela é com o professor Lindomar, o professor Miguel, e com a professora Maria Elisa, que é coordenadora do curso de pós-graduação do mestrado em administração da Unifax. E a gente tem uma pesquisadora que é muito atuante aqui na Bahia, que é a Major Maribel, que acabou de defender o doutorado. Então, ela trabalha muito com essa questão de agenda, de políticas, né, com enfrentamento à violência contra a mulher. Então, ela passeia muito. Inclusive, ela tem um cargo grande aqui na Casa Civil Militar. Então, essa questão da rede, por isso que eu comentei isso, né? Então, procurar sempre uma rede, que aí acho que você consegue, né, dialogar com os pares e ter, né, um quantitativo maior de respondentes ou caminhar por outros espaços também. Mas esse é um tipo de cartão de visita difícil e raro, né? No seu trabalho você menciona o Rafael Cadipani. Ele foi meu aluno, né? Ele é um desses que conseguiu esse diálogo mais próximo e com as polícias todas, né? Porque uma das áreas, talvez seja hoje a principal área de pesquisa dele, é a área de segurança mesmo. Mas ele conseguiu um bom diálogo, né, com as corporações, o que não, de fato, não é trivial, né? Mas é isso. Meus prezados, mais uma vez, foi uma imensa satisfação. Desejo tudo de bom para vocês. E na academia é isso, né? É uma comunidade pequena, redonda e pequena, que é como uma moeda. A gente vai se encontrar em alguns dos eventos, em seminários, tá certo? E congressos, e ampares e companhia da vida, tá bom? isso, verdade. Um Um grande abraço. abraço, foi um Bom prazer. dia, Deise. Bom Obrigado aí. descanso a todos. Obrigado a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tá?